significado é que tem, numa altura em que há 50 deputados do Chega no Parlamento, vir aqui ao Museu da Resistência? Tem todo o significado. O Chega tem uma opção com o Bloco de Esquerda porque sabe aquilo que significamos, sabe o que é que representamos, sabe que o Bloco representa a liberdade, sabe que o Bloco representa todo um país que luta pela democracia, que gosta da democracia. E nós nesta campanha, precisamente porque compreendemos as ameaças à democracia, porque compreendemos o momento que vivemos, fizemos uma coisa única, que foi chamar a geração que fez o 25 de Abril, a geração que esteve presa aqui, que tem essa memória do que são as prisões do fascismo, do que são 50 anos de escuridão, de tortura, mas também trazer a geração que hoje é muito jovem e que deixa a Avenida da Liberdade porque não quer deixar morrer esse sentimento de luta, de procura e porque se apercebe melhor que ninguém das novas ameaças da extrema-direita. Há hoje, em Portugal, um encontro entre gerações, um encontro entre quem fez o 25 de Abril, que sabe o que é lutar pela liberdade, e entre os mais jovens dos mais jovens, que veem os riscos da extrema-direita a entrar-lhes pela escola, pelos telemóveis, e que querem juntar-se a este grande movimento pela liberdade e pela democracia. E o Bloco de Esquerda procurou trazer essa força para as eleições, e é por isso que estamos aqui com o Fernando Rosas, é por isso que as nossas listas são este encontro de gente, quem fez o 25 de Abril, quem é muito jovem, todos com o mesmo propósito, todos com a mesma convicção de queremos lutar pela liberdade. Nunca estivemos tão próximos daquelas histórias que o Fernando Rosas nos contava agora. Nós que nascemos depois do 25 de Abril, nunca estivemos tão próximos, nunca vimos a extrema-direita com tantos deputados como ela tem hoje, mas nem por isso devemos achar que o futuro é mais sombrio, muito pelo contrário. Nós encontramos hoje, e quem foi ao 25 de Abril, quem fez a manifestação, quem está a fazer campanha, encontra hoje jovens, com uma compreensão sobre o significado da liberdade, sobre as ameaças à democracia, que não tomam por garantido aquilo que foi conquistado pela geração que veio antes de nós e que perceberam tudo o que se passa. E são esses jovens e essas jovens que se vão levantar e que se vão juntar às gerações que fizeram o 25 de Abril e que vão votar e que irão derrotar a extrema-direita e que irão lembrar e lutar pela liberdade e pela democracia. E o Bloco de Esquerda é isso. O Bloco de Esquerda representa essa liberdade, representa a democracia, a extrema-direita sabe isso, o Chega sabe isso, André Ventura sabe isso, e é por isso que tem uma obsessão tão grande connosco. Mesmo em democracia, acha que se faz o suficiente para se preservar essa memória, ou muitas vezes há um medo dessa memória, inconscientemente ela é esquecida? Mais do que a memória é importante porque nós não podemos esquecer o que foi o fascismo, mas mais do que a memória é nós conseguimos olhar para o presente e para o futuro e ter a força de fazer uma luta pela democracia, uma luta pela liberdade. E o que essa memória nos conta, e a mim me diz pessoalmente, mais do que saber como foi, sabemos como foi, estudámos, essa memória não se pode perder, é ser-nos passada a coragem e a convicção de milhares e milhares e milhares de homens e mulheres que lutaram quando não sabiam que era possível ter a democracia, que lutaram contra tudo e todos, que lutaram nas condições mais difíceis do pensamento único do fascismo, com a ameaça da tortura, com a ameaça da prisão, e que conseguiram, e que ganharam a liberdade. Essa geração que fez o 25 de Abril, ela nunca deixou de lutar, ela nunca deixou de querer um Portugal mais justo, um país mais justo. E hoje, quando a extrema-direita cresce, nós convocamos todos. Nós convocamos os que fizeram o 25 de Abril e têm a memória dessa luta e têm a experiência dessa luta, mas também chamamos os mais jovens, porque sabemos que juntas conseguimos derrotar a extrema-direita e juntas vamos lutar pela democracia. E isso faz, não só, mas faz no voto. E votar no Bloco é essa luta grande pela liberdade, pela democracia, pelo futuro, não só pela memória do passado. E foi aqui a antiga cadeia política é mesmo uma resposta ao Chega. Isto pergunto, não desvalorizando a importância da vinda, mas há com certeza muito mais tempo e outros locais onde poderia estar, não é? E aqui não há, portanto, um eleitorado de massa em que possa passar a mensagem, a não ser através da comunicação social, não é? Comunicação social, livre,
plural, democrática, é também ela uma herança da democracia e do 25 de Abril. Um 25 de Abril que a extrema-direita portuguesa se esforça por enxovalhar todos os dias. Nós temos na política portuguesa e no Parlamento quem queira voltar atrás. Nós temos quem queira voltar até antes do 25 de Abril, o tempo da escuridão, das prisões, da tortura, o tempo em que não havia liberdade, que a maior parte da população era pobre, analfabeta, que não tinha acesso aos serviços públicos. Nós não queremos voltar atrás, não queremos esse passado de pobreza. E precisamente porque não queremos e porque queremos lutar por um futuro mais justo, mais livre, mais solidário, é exatamente por isso que convocamos toda a gente, convocamos quem fez a luta quando ela era mais difícil e estamos aqui para dizer a todas as pessoas, eu sei que estas pessoas existem, todas as pessoas têm medo, que estão ansiosas, que estão preocupadas com o crescimento da extrema-direita e queremos dizer a todas elas, independentemente da sua idade, os jovens de 14 anos que vêm ter connosco e que nos falam sobre a liberdade e as ameaças da extrema-direita e quem fez o 25 de Abril. Queremos dizer a todas que estamos juntos. Permita-me aqui uma pergunta relacionada precisamente com as gerações mais jovens, que tem a ver com muitos dados, nomeadamente de sondagens e até dos resultados das últimas legislativas, que mostram precisamente que o eleitorado que vota mais à direita, nomeadamente no Chega, são precisamente, há muitos jovens, é um eleitorado que está a crescer. O que lhe pergunto é se esse conhecimento histórico de que falava há pouco é suficiente ou não para que haja essa referência às conquistas do 25 de Abril e eventualmente para mudar o voto. Nós não combatemos a extrema-direita para preservar a memória do 25 de Abril. Nós combatemos a extrema-direita para preservar a liberdade de hoje. Para preservar e para defender a nossa liberdade hoje, a nossa igualdade hoje. A possibilidade de termos uma vida livre hoje. Não é em nome da memória do passado. Nós convocamos o 25 de Abril para mostrar que é possível, que essa luta é uma luta que se faz em conjunto, que um país se pode unir nela. E os jovens, nós temos encontrado muitos jovens neste caminho, na manifestação do 25 de Abril também, e sabemos que há muitos jovens hoje que compreendem que a sua liberdade está em risco. Sobretudo jovens mulheres, que sabem o que significa a ameaça da extrema-direita. Sabem o que significa a ameaça da extrema-direita violenta nas redes sociais, à solta com mensagens violentas de misoginia. E esses jovens compreenderam perfeitamente o que se passa e é por isso que em muitos países, e também em Portugal, são uma força contra a extrema-direita. Só uma pergunta à margem desta ação. Curiosamente, hoje começou o dia a falar de habitação, que é uma das 3 grandes bandeiras do Bloco de Esquerda para esta campanha. Ontem, creio que no Observador está a fazer vários trabalhos com vários líderes partidários. Enfim, os documentos são de acesso público e foi divulgado os seus patrimónios. Pergunto-lhe se de alguma forma está tranquila ou intranquila com essa divulgação, ou não havendo nada a esconder. Eu sei que isto é difícil de compreender, tendo em conta que temos um Primeiro-Ministro que acha que as declarações de rendimento não são públicas, mas elas são públicas e toda a gente as conhece. É assim que é. Portanto, tudo aquilo que está lá declarado é o que existe e que existiu, neste caso. Tudo o que está nas minhas declarações é toda a informação pública que é obrigatória declarar. E é assim que funciona a democracia.